No dia 19 de novembro, Plutão entrou definitivamente em Aquário. E lá ele vai permanecer até 2044, num ciclo de 20 anos, trazendo transformações profundas em termos de sociedade, grupos, igualdade, liberdade, inclusão, diversidade, política também, afinal de contas, é um signo voltado para o coletivo, transformações profundas ligadas a tecnologia, inovação tecnológica, ciências, a mente racional, transformações profundas dentro dessas esferas, das amizades e dos grupos, e trazendo também a força e o poder do coletivo, dos grupos em si. Isso tudo, e mais um pouco, vão ser as transformações e o poder, né, que vão vir do inconsciente, Plutão, para nós, enquanto massa, enquanto coletivo, a força da união dos grupos, da união das pessoas, nos lembrando que nós não somos apenas seres individuais, a gente também faz parte de um todo e de um coletivo e que a gente precisa se ajudar. Aquário é um signo fraterno, um signo ligado, que entende que todos nós temos a nossa igualdade, temos a nossa individualidade que precisa ser respeitada e incluída. Pois bem, pessoal, vou deixar para vocês aqui o vídeo onde eu falo um pouquinho mais sobre Plutão no signo de Aquário, para vocês entenderem um contexto geral. Obviamente, a gente vai falando bastante sobre isso. Nesse vídeo eu quero trazer aqui de algumas pinceladas, obviamente não dá para falar tudo de uma forma profunda, da passagem de Plutão em trânsito pelas casas astrológicas. Em algum lugar do seu mapa você tem o signo de Aquário. Tá? Em algum setor, ou seja, é uma casa astrológica, mesmo que você não tenha planetas, você tem o signo de Aquário em algum setor da sua vida, algum setor, alguma área da sua vida, essa energia aquariana se expressa. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, deixa eu me apresentar. Para você que é novo ou nova aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Eu trabalho com tarô, baralho cigano e runas também. Tá? Atendo como psicoterapeuta e faço também atendimentos astrológicos, né? Mapa astral, revolução solar, etc. e tal. E também faço atendimentos com os oráculos. Então sejam bem-vindos. Me sigam também nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, onde eu apresento outros tipos de conteúdo, né? No Instagram também tem textos, tá? Material, eu também tenho meu blog, Ellen Reis Mourão, psicoterapeuta junguiana, onde tem textos sobre psicologia analítica de Carl Jung e entre outros. Mas vamos lá, gente. Então, como eu disse, em algum lugar do seu mapa você tem o signo de Aquário. Então, algum setor, Aquário essa energia aquariana se expressa. Logo, Plutão vai estar passando nessa casa ou casas astrológicas, afinal de contas ele vai ficar 20 anos, né? Então pode pegar 2 casas aí, essa energia. E não vou levar em consideração aqui aspectos, tá? Por exemplo, se a gente faz uma leitura, e eu tenho essa leitura, vou deixar aqui nas descrições para vocês, a leitura personalizada. Se a gente faz uma leitura personalizada, a gente tem que levar em consideração os aspectos que Plutão vai fazer contra os planetas, né? Que casas vão ser acionadas por esses aspectos, tá? Então tem todo um outro, tem toda uma profundidade nesse atendimento que eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Quem tiver interesse é só me procurar, tá bom? Vamos começar então pelas casas astrológicas. Deixo também aqui nas descrições o vídeo onde eu falo sobre as casas astrológicas. Eu dou a definição de cada uma delas para vocês entenderem um pouco mais. A gente começa com a casa 1, que é o ascendente, né? É o corpo físico, é a nossa personalidade, a nossa aparência, aquilo que a gente quer mostrar para o mundo, que o mundo nos veja. Tem a ver com o ego, tá? Como eu me identifico e eu me vejo. Pois bem, Plutão passando numa casa 1 vai trazer mudanças, vai trazer uma crise num senso de identidade da pessoa. Quem sou eu? Pode trazer, por exemplo, a sombra do ego, né? O que é a sombra? São os aspectos sombrios escondidos da minha personalidade. Então, por exemplo, você tem um ascendente em Libra. Plutão passando ali pode trazer alguns aspectos sombrios do Libra para que você fique consciente sobre ele.
tá? Mas em termos de comportamento, de identidade, mudanças profundas, né? Aqui a gente está falando de Plutão em Aquário, logo os aspectos sombrios de Aquário podem vir à tona, por exemplo, você ficar mais frio, você ir para uma coisa mais obsessiva de um pensamento, porque Aquário é o ar fixo, então você pensar demais e não abrir mão daquele pensamento, tá? Isso em termos de personalidade de casa 1. Mudanças profundas no sentido de como os outros te veem e te percebem. Plutão passando numa casa 1 é como se as pessoas começassem a olhar para você, você passasse uma imagem ou de alguém que não quer ser visto, porque Plutão se esconde bastante, ou que tem muito poder, talvez você queira colocar, às vezes até de uma forma compulsiva, quem você é, tá? Ser um pouco até tirânico, esse é o lado sombrio, mas também pode trazer uma possibilidade de crises que levam a uma autocompreensão muito mais profunda de quem você é, abrindo mão daquilo que você não é de fato, né? Porque muitas vezes o ego ele se identifica com algumas qualidades, algumas características e esquece de outras que podem trazer uma complementaridade para essa personalidade, tá? E trazendo também um desenvolvimento no sentido de uma transformação para acessar seu poder pessoal, né? Deixando uma pessoa mais forte, mais resiliente. Eu já peguei pessoas com trânsitos de Plutão na casa 1 que tiveram doenças, né? Porque também fala do corpo físico. Então, se tiver algum aspecto inconsciente que você precisa de alguma forma ficar consciente, Plutão pode trazer isso numa forma de doença, tá? Eu acabo de terminar aí o meu trânsito de Plutão na casa 1, graças a Deus, né? E realmente é algo que mexe com as suas estruturas, com aquilo que você acredita que você seja, tá? Casa 2. A casa 2 tem a ver com os valores, com dinheiro, com aquilo que você produz também. Então aqui vai ter uma reavaliação dos seus valores, sejam eles monetários, dinheiro, aquilo que você possui fisicamente, mas também aquilo que você valoriza, tá? As suas prioridades podem mudar completamente, tá? Talvez você possa ter perdas financeiras ou ganhos substanciais com Plutão, né, nessa casa. Então tem uma relação com dinheiro, bens materiais, você pode perder coisas, tem que tomar um cuidado, porque Plutão pode trazer esse aspecto mais negativo de um apego compulsivo, apesar de estar em Aquário, você pode ficar com uma ideia fixa de que você tem que ganhar dinheiro, de que você tem que guardar, tá? Isso vai depender de pessoa para pessoa, obviamente, tá? Mas pode vir também um aspecto de ganância inconsciente à tona, tá? Mesmo estando em Aquário, um signo desapegado. Mas o que a gente tem que trabalhar quando um Plutão está passando na casa 2 é o desapego, ainda mais em Aquário, o desapego do resultado. Eu quero ganhar dinheiro, mas Plutão traz um aspecto obsessivo. De repente você fica obsessiva por ganhar dinheiro e perde. Né? Então, quando você abre mão, fala, tá, eu vou fazer a minha parte. Talvez você queira ganhar dinheiro de uma forma mais livre, Plutão em Aquário. Sei lá, vou pedir demissão, vou abrir meu negócio. Tem tudo a ver com essa transformação de Plutão. Ou trazer à tona talentos que estavam enterrados no seu inconsciente, porque a casa 2 também fala de talentos para ganhar dinheiro, para produzir algo, de repente alguma coisa que você deixou para trás que aparentemente parece que morreu, ressurge das cinzas. De repente um projeto, fala, poxa, esse projeto para ganhar dinheiro aqui, olha, vou retomar. Nossa, ficou lá no passado, achei que tinha morrido. Pode renascer. E a sua vida financeira também pode renascer, ok? Casa 3. A casa 3 tem a ver com irmãos, vizinhos, tios, primos, colegas de escola, mas também com a nossa mente, com a forma como a gente aprende as coisas e como a gente se comunica. Talvez você sinta a necessidade de aprofundar em algum assunto que você queira começar a estudar, né? Que tem a ver com estudos, os primeiros estudos. Então eu quero começar a estudar um determinado assunto. E podem ser assuntos plutonianos, tá? Como a morte, a sexualidade, o inconsciente, o ocultismo. De repente você fica muito curioso para
estudar esses assuntos. Ou, de repente, um assunto que você já vem flertando, que você tem uma curiosidade, pode ser um assunto bem aquariano, bem para frentex, libertando a sua mente, né, para você pensar diferente, para você estudar coisas diferentes que não tem nada a ver com o que você já estudou, tá? E você querer aprofundar nesses assuntos, ok? A maneira como a gente se comunica também pode sofrer um abalo sísmico, e isso pode impactar muito nas relações mais próximas. Um Plutão passando numa casa 3, essa pessoa vai ficar com uma língua afiada, tanto para o bem quanto para o mal. Ela vai poder, de repente, essa pessoa ela vai falar e despertar no outro, e tem que tomar cuidado com isso, né? Desperta no outro coisas que estão ali, pode mexer com os complexos da outra pessoa, tá, gente? Então, cuidado com a palavra num trânsito de Plutão numa casa 3. Você vai comunicar algo, falar, porque vai ficar muito fácil para essas pessoas com Plutão na casa 3 de identificar padrões e falar e comunicar. De repente você aciona uma sombra ali, a pessoa explode, fica com raiva de você, tá? E isso vai mexer com a sua palavra, vai afetar os outros, tenha certeza disso, vai tocar as pessoas. Irmãos, vizinhos, a comunidade no geral que te permeia, você pode ter crises, aspectos sombrios, ocultos, nessas relações podem vir à tona com o colega de trabalho e trazer crises. Algum irmão seu ou irmã pode passar por um momento difícil, alguma crise, pode ter uma perda, pode ser a perda de um irmão, a perda de um primo, a perda de um tio, a perda do vizinho, tá? Isso também pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer, tá, gente? Mas são tendências, vamos sempre lembrar disso. Obviamente, a gente tem que olhar onde é que está Urano no mapa dessa pessoa, que outras casas vão ser afetadas por trânsitos, tá bom? Casa 4, gente. A casa 4 tem a ver com o lar, com a família, com a nossa base, com a nossa intimidade, ok? E com a nossa alma. As dinâmicas familiares podem mudar significativamente nesse período, tá, gente? Então, por exemplo, segredos ocultos de família podem vir à tona. Sabe quando, de repente, aquele familiar, né, ou você descobre um segredo de uma avó, de uma bisavó que todo mundo escondia, vem à tona, joga merda no ventilador? Pode acontecer isso sim, tá? Segredos ou padrões nocivos familiares podem... De repente você pode ficar consciente de algum antepassado, sei lá, o cara roubava, o cara, sei lá, sua bisa foi estuprada, sabe? Coisas assim, bem escorpiônicas, bem plutonianas, tá? Podem haver mudanças de casa, tá? Uma transformação, ou você querer transformar a sua casa, vou reformar tudo, ou vou comprar uma casa maior, ou uma casa menor, mas uma mudança de casa pode acontecer literalmente, tá? Pode ser também um período difícil para as figuras parentais, pai ou mãe, tá? Tem astrólogos que associam a casa 4 à mãe, tem astrólogos que associam a casa 4 ao pai. Eu faço uma associação da família, as figuras parentais, porque é a sua base, a sua estrutura, né? A sua raiz. Então pode ser, de repente, alguém até mais velho, um avô, uma bisavó, se você tiver alguém vivo. Essa pessoa pode ter uma doença ou pode ter um momento difícil na vida dela, o seu pai ou a sua mãe, ou os dois, tá? Mas você vai ficar um pouquinho mais curioso, você vai querer aprofundar e explorar, e é um bom momento para você fazer uma terapia, iniciar uma terapia, porque você talvez fique curioso em explorar suas raízes, explorar essa questão ligada a seus antepassados, padrões inconscientes que você repete da sua família, e pode ajudar a libertar, trazer liberdade, é aquário, né, gente? E também explorar a sua psique, se aprofundar na sua psique, tá? É um bom momento para iniciar a terapia quem tem o trânsito, vai ter o trânsito de Plutão na casa 4, tá bom? Casa 5. A casa 5 tem a ver com a criatividade, os filhos, o prazer, os namoros, as paixões, tá? Vamos lá. Alguns amores podem terminar ou recomeçar do zero.
tá? De uma forma transformada. De repente, o amor que você tem pelo seu cônjuge, ou pelo seu namorado, namorada, o seu parceiro, parceira, esse amor pode acabar, ou esse amor passar por uma profunda transformação, tá? Ou se você tá sozinha, de repente você pode se apaixonar compulsivamente por alguém que venha ter um caráter obsessivo, de repente você pode ficar mais ciumento, mais possessivo, mesmo estando em Aquário, Plutão, traz aspectos sombrios ligados ao amor, e um dos aspectos sombrios ligados ao amor é a compulsão, é compulsivo como os ciúmes, né? A posse daquela pessoa. Mas você vai querer um amor, né? Isso tem muito a ver com Plutão, um amor de alma. Plutão tem a ver com o inconsciente, com a alma. Você vai estar querendo aprofundar esse amor, um amor mais profundo. Cuidado com a sombra, que é o ciúmes, o controle, tá? E a posse do outro. Mas você pode atrair pessoas e se apaixonar perdidamente por pessoas que tragam esse aspecto mais intenso e transformador de uma relação, de um amor, de uma paixão, tá? A relação é 7. Aqui pode ser que não seja uma relação, seja algo mais passageiro, mesmo assim que te transforma. Transformação na relação com os filhos. A relação com os filhos, se você tiver, pode trazer algumas crises, ou esse filho passar por situações difíceis, algum problema psíquico ou de saúde. É legal estar atento aos filhos, tá? Fica de olho se você tem filho ou não aqui. Mas também a redefinição e a transformação de como você expressa a sua individualidade e como você expressa a sua criatividade. De repente você sente um desejo profundo de fazer um teatro, não sei, tá, gente? Uma dança, ou uma expressão criativa bem diferente, que você nunca tinha pensado, ou que já pensou, mas isso é besteira, vou tacar lá pro inconsciente, tá? Essas são possibilidades de Plutão na 5. Plutão na casa 6 tem a ver com trabalho, rotinas e hábitos e saúde. Transformação disso, né, gente? Total. De repente, no trabalho você pode ser demitido, ou você pode buscar a sua liberdade. Eu quero trabalhar, sei lá, em casa, eu quero trabalhar de forma mais livre. Ou você assumindo mais cargas de trabalho, tá? Mudando completamente a sua rotina, os seus hábitos, tá? A saúde, que pede um cuidado, Plutão em trânsito na casa 6. Porque aqui é saúde física, tá? Então podem vir sintomas que estavam ocultos ali, tá, gente? Somatizações. É muito clássico de somatização aqui. O Plutão 6, trânsito de 6, eu diria para buscar terapia. Principalmente ligadas a essa questão assim do inconsciente, porque podem vir sintomas e doenças e você talvez tenha que mudar todos os seus hábitos de saúde e de rotina, que são somatizações inconscientes, tá? Casa 7, gente, relacionamento. Esse relacionamento pode ser o casamento, uma relação assumida ou uma sociedade. Casa 7, então, as parcerias mais importantes, né? Ou de trabalho, ou de casamento, de morar junto, ou de estar junto, né? Pode passar por transformações profundas, né? Elas podem terminar, de repente você tem uma sociedade de anos e tá tudo bem, vem uma crise e vocês terminam. Ou elas podem transformar de uma forma muito profunda, tá? Questões de poder, de abusos podem surgir nessas relações, tanto do outro quanto você também, tá? Ninguém aqui é o alecrim dourado, todo mundo tem sombra aqui, tá bom, gente? Crises com essas parcerias, né? Então, de repente, você tá num relacionamento que você não via que a pessoa, nossa, essa pessoa tem traços de psicopatia, eu não via antes. Vai vir à tona, gerando crises e fazendo com que você ou termine ou transforme essa relação. Poxa, eu não sabia que essa pessoa era narcisista. Pois bem, Plutão na casa 7 pode trazer isso à tona. Se essa pessoa não for, obviamente, a sua relação pode passar por uma transformação muito profunda, tá bom? Descobertas de coisas escondidas, de segredos do parceiro. Essa parceria pode ser um relacionamento afetivo ou de trabalho, tá? Uma sociedade. Ou esse parceiro, essa parceira pode passar por uma grande crise,
Até você pode ficar viúvo, não descarta essa possibilidade, não quer dizer que vá acontecer. Aqui, uma viuvez pode acontecer, tá? Ou a perda do seu sócio. Ou essa pessoa passando por uma grande crise, tá? Mas no geral você vai atrair pessoas com potencial de transformação e de relações intensas muito grandes, tá? Tanto no âmbito de trabalho quanto no âmbito da vida pessoal. Plutão na casa 8, gente, a casa 8 é a casa natural de Plutão, então ele tá super bem aqui, né? Eu acho muito legal esse trânsito, apesar dele não ser muito fácil, né? Porque a casa 8 é uma casa de crise, mas também é uma casa de transformação. Aqui pode realmente trazer uma coisa muito legal. De repente você sente um desejo enorme de explorar o oculto, o misterioso, o ocultismo, os mistérios, as profundidades espirituais. Eu vou lá pro ocultismo, ou eu vou para uma terapia, eu vou estudar psicologia analítica, que trabalha com o inconsciente. Pessoas com trânsito de Plutão na 8, eu falo que viram os bruxinhos, né? E a intuição aumenta vertiginosamente, tá? A pessoa vai ficar extremamente intuitiva, extremamente. Ela não vai saber como, mas ela tá. A sexualidade. Aqui a sexualidade pode passar por profundas transformações, de repente hábitos, por exemplo, compulsões sexuais, cuidado, né? Pessoas que podem ter vícios em sexo aqui podem passar por por esse aumento, tá? A libido vai aumentar, a libido aumenta com Plutão em trânsito na 8, né? Mas também aumenta o desejo de intimidade mais profunda através da relação sexual, tá? O aprofundamento da relação sexual. De repente, se você tá numa relação que o sexo tá morno, você vai querer melhorar isso, aperfeiçoar isso. Pode gerar uma crise na relação, porque é logo em seguida a casa 7 essa. Você pode terminar a relação por conta disso, ou você pode transformar a relação sexual, se estava morno, de repente fazer reacender o fogo. Essa é uma coisa positiva, tá? Mas também podem ver aspectos sombrios, como compulsões sexuais, tá? Ou desejos sombrios que você vai ter que lidar. E também tem a ver com o dinheiro do outro, tá? O dinheiro do outro, do parceiro, da parceria, que pode ser de trabalho também, né? Aqui existe uma grande chance de receber uma herança, tá? Por morte de alguém, que tem a ver com casa 8, tá? Ou o parceiro ganhar mais dinheiro, ou perder dinheiro também. Casa 9, pessoal. Plutão passando na casa 9. A casa 9 tem a ver com a busca do conhecimento, expansão de horizontes, tá? Filosofia, religião. Aqui a gente pode ter um desejo mais profundo de buscar conhecimento, um conhecimento mais profundo, um novo conhecimento. Mas também você pode passar por uma revisão da sua filosofia de vida. Quais são as minhas crenças? Passar por um turbilhão de mudanças ligadas às suas crenças, ligadas à filosofia de vida ou até religião. De repente você está numa religião e aquilo não para de... você perde o sentido total aquela religião para você. Você quer mudar radicalmente ou quer parar, não quer mais ter religião nenhuma. É uma possibilidade, ok? Ou você tem um desejo profundo de buscar uma religião que te traga uma profundidade maior para a vida, tá? Você pode iniciar uma nova formação acadêmica, isso tem tudo a ver com casa 9, ou terminar, né? Ou quero fazer uma nova faculdade, uma pós, um mestrado, tá? Também tem a ver com a lei. Você pode passar por processos difíceis com a lei, algum tipo de processo aí que você entra ou entram contra você. Existe essa possibilidade também. E também o estrangeiro, tá? Quem mora no estrangeiro, quem é estrangeiro morando em outro país, né? Pode passar por alguns perrengues aí por causa de Plutão, tá? De repente ter que voltar para casa ou de repente ter que transformar, mudar tudo aí se você mora em outro país. Agora vamos para a casa 10. A casa 10 é o alto do mapa, tem a ver com a carreira, reputação, profissão e aquilo que eu mostro para o mundo, tá?
aqui pode trazer uma mudança de carreira. De repente eu quero mudar completamente o rumo da minha carreira. Eu quero fazer uma transição. Ou mudança de posição social. Vamos falar sobre isso. Então, você pode mudar completamente a sua carreira, fazer uma transição assim, radical. Ou mudar de posição social. De repente você tem uma posição social alta e cai, ou você tem uma posição social baixa e aumenta vertiginosamente. Cuidado com a inflação aqui do ego, tá, gente? Mas também um desejo de alcançar uma autoridade, um reconhecimento pelo seu trabalho, por quem você é. Você quer ser reconhecido como alguém poderoso, tá? E a imagem pública, cuidado com a imagem pública, gente. Pode passar por transformações diante do mundo. Qual é a imagem que você passa? Ou qual a imagem que você acha que passa, mas não passa? De repente você fica consciente que você achava que você passava uma imagem e era outra. De repente você se descobre as pessoas achando que você é um tirano. E você não achava isso. A sua sombra pode vir à tona. Pessoas que com esse trânsito podem, principalmente pessoas famosas, podem passar por escândalos, tá? Cuidado com os escândalos, isso pode acontecer. Disputas de poder com figuras de autoridade. Casa 10 também tem a questão da figura de autoridade, chefes, patrões, pessoas que estão acima, né? Aqui pode passar por uma disputa de poder com essas figuras e trazendo crises, tá? Com essas relações. Mas aqui a gente passa num trânsito de Plutão na 10 sobre uma mudança profunda de significado sobre o que você quer deixar para o mundo. E Plutão tá em Aquário, né, gente? Plutão vai falar assim, você tem que deixar alguma coisa, você tem que transformar a sociedade, tá, meu filho, com o seu trabalho, tá? Pode ser que você sinta um chamado de alma para uma carreira completamente diferente da que você achava que você veio fazer para o mundo, né? Ou uma carreira que sirva mais as pessoas, que seja mais humanitária, tá? Tem tudo a ver com Plutão em Aquário. Casa 11 aqui, gente. Casa 11 é uma energia natural de Aquário, né? Então, Plutão e Aquário passando numa Casa 11 é uma energia bem forte aquariana aqui, de redefinição de tudo aquilo que está ligado a Aquário. Então, você pode passar por uma redefinição de amizades, por exemplo. Fim de algumas amizades, você olhar e falar, meu, essas pessoas, esse grupo, essas pessoas não faz mais sentido eu estar com essas pessoas, não tem mais nada a ver com a minha alma, com quem eu sou. Ou o renascimento de antigas amizades, que tinham morrido e ressurgem do nada, transformadas. Você se afastou de um amigo ou de um grupo de amigos e aquilo se transforma profundamente, você se reconecta com essas pessoas, tá? Ou com associações ou com grupos, tá? De qualquer âmbito. Isso pode acontecer também. Você pode sentir um desejo profundo de causar um impacto na sociedade, no coletivo. Olha, eu quero fazer alguma coisa para eu poder transformar algo nesse coletivo. Eu vou entrar numa associação, num grupo, numa ONG, porque eu quero fazer um trabalho, ok? Casa 11 também tem a ver com o futuro, com aquilo que eu projeto para o futuro, os meus planos futuros. Então, esses podem também passar por revisões profundas. De repente você fala, não era nada disso. Não é nada disso que eu quero, de fato, para o meu futuro, tá? Então, você vai reavaliar objetivos, passar por crises ligadas a objetivos de longo prazo, ao que você quer em termos de projetos futuros, tá ok? Casa 12. Casa 12 tem a ver com o inconsciente, com os processos de finalização também. Aqui eu super indico pessoas com trânsito de Plutão na 12 começar terapia. Olha, trânsito de Plutão na casa 4, trânsito de Plutão na casa 8, trânsito de Plutão na casa 1 e trânsito de Plutão na casa 12. Terapia, gente. Terapia, ok? Aqui a gente pode ter um Plutão passando na 12, tem a ver com medos inconscientes. Medos inconscientes vindo à tona. Você pode ter medo, de repente, de ficar sozinho, de morrer, tá? Tem muito a ver com os temas da 12. Ou segredos, traumas do passado que ficaram bem profundo, bem no seu inconsciente. Como, por exemplo, isso tem tudo a ver com a casa 12, a sua gestação.
Como foi a sua gestação? Como sua mãe estava se sentindo? De repente, a sua mãe sofreu um trauma durante a sua gestação, isso está reverberando em você. Plutão pode fazer trazer à tona, de repente você foi rejeitado na barriga, isso ficou aí no seu inconsciente, tá? Esses traumas podem aparecer. A casa 12 é uma casa de fins, gente, e eu vou ter que falar, porque apesar de ser um tema tabu, eu vou ter que falar. Pode ser o seu fim, literal, tá? No entanto, não quer dizer que você vai morrer, mas é uma possibilidade. Fim de ciclos também, porque uma casa de fim pode ser o fim literal, mas também pode ser fim de um ciclo de aprisionamento, tá? Padrões inconscientes que te aprisionam, que você não tinha consciência, podem vir à tona, levando para um fim de ciclo. Isso também é bem legal, tá? Possibilidade de um isolamento, você sentir uma necessidade compulsiva de se isolar para buscar, para se explorar melhor. Vou morar lá no meio do mato um tempo, quero ficar sozinho, longe de todo mundo, ou vou me internar em algum lugar, né, para uma autoexploração. Isso pode acontecer também. E você buscar uma conexão mais profunda com as dimensões maiores. Você tem uma necessidade de explorar os mistérios da vida. Isso também pode acontecer com o trânsito de Plutão. Se conectar com as dimensões espirituais, com os mistérios, com esse todo. Sonhos que podem trazer revelações do inconsciente para você. Até sonhos mais premonitórios mesmo. E há que se ter cuidado também sobre a sua saúde psíquica. Tá? Se a casa 6 é saúde física, eu associo a casa 12 a saúde psíquica. Então, cuidado com ansiedade, síndrome do pânico, burnout, até uma psicose, não está descartado, né? E isso pode vir porque você não sabe o que está acontecendo com você e o sintoma explode. Então, por isso que cabe aqui, gente, começar uma terapia. Ok? Pessoal, comenta aqui pra mim nos comentários, deixa aqui nos comentários em que casa você tem aquário, tá? E aí vocês contam se já estão sentindo esse trânsito, se não estão sentindo. Comenta aqui comigo, tá bom? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.